Fala galera, beleza? Aqui para mais um vídeo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre esse input slider. Eu criei ele num vídeo anterior aqui do canal e muita gente ficou com dúvida, muita gente ficou achando muito complexo, né? A forma como que trabalha o Reanimated. E eu fiz daquela forma porque eu fiz numa versão que fosse compatível com o Reanimated 1 também, né? Toda aquela matemática que a gente teve que trabalhar, todas aquelas funções mais complexas, né? Toda aquela forma de fazer operações com valores animados. Mas no Reanimated da versão 2, né? Ele tem muitos hooks que ajudam, né? E hoje eu vou fazer a refatoração desse código, vou mudar esse slide, vou criar ele de novo usando os hooks do Reanimated. Então é um vídeo muito interessante. Se você ainda não aprendeu a trabalhar com os hooks do Reanimated, esse vídeo vai te ajudar muito. Então bora lá para mais esse vídeo. Então pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é apagar todo esse código aqui. Salvar. Não vai dar nada, né? Vou dar um RNFC aqui para criar de novo do zero. Ficar um componente em branco. Aqui eu já removi aqui na home, né? O título, né? O que ficava com o valor corrente, eu passei ele lá, vai ficar dentro do componente agora. E aqui o componente basicamente ele tem só o mínimo, o máximo e o steps, né? Que é o valor mínimo que eu vou usar no slide, o máximo e aqui de quanto em quanto ele vai caminhar, beleza? Então basicamente só isso que eu vou usar aqui. Vou até remover tudo que eu não estou usando aqui. De importações, não vou usar mais a referência, vou fazer totalmente diferente, né? Mesmo quem já viu o outro vídeo, assiste esse porque está totalmente diferente a abordagem, beleza? Então aqui nós vamos criar o componente, eu estou chamando ele aqui de input slider V2, né? Aqui embora lá na home eu estou importando ele como input slider mesmo, né? Não tem problema se importar dessa forma, o nome não muda, né? E a base vai ser a mesma. Eu vou importar aqui um style sheet que a gente já tinha importado. Vou colocar aquela view container, né, que a gente tinha. Então vou criar aqui const. Beleza. O meu container, eu vou só colocar uma margem horizontal nele aqui de 40, igual a gente fez no último vídeo. Aí eu vou ter uma view aqui, igual a gente tinha, que é a track, né? Então vou colocar aqui style igual stars.track. Vou copiar o estilo dessa track que eu já tinha aqui. Basicamente é só altura, uma cor e o border radius. E ela já apareceu aqui. Vou criar uma outra view que eu vou copiar também aqui já. Prontinha. Que vai ser o meu mínimo e máximo exibindo aqui na tela, né? Eu já vou importar eles aqui também, o mínimo, o máximo e o steps. Então aqui já vai ficar ok. E vou copiar aqui a estilização, né, das labels e desse labels container. Esse labels container é uma view que está por cima aqui abraçando de fora a fora. E ela é Flex Direction Hall e o Justify Content Space Between. Então vai ficar, como tem dois elementos, vai ficar um no canto e outro no outro da tela. A largura aqui eu vou copiar aqui de cima também, né? Aquela Dimensions menos 80 que a gente tinha criado no último vídeo. Deixa eu ver se vai ficar mais alguma coisa pendente. Não. E aí ele já fez aqui meu mínimo e máximo aqui. Beleza? Até agora tá praticamente igual estava antes, mas agora já vai começar a mudar. Eu já vou começar a criar as constantes que a gente estava usando também do knob, né? Size, que é o tamanho daquela gotinha que eu vou clicar para arrastar. E a largura máxima minha aqui de tela também é uma constante. Isso também vocês podem ir alterando de acordo com as suas necessidades, tá bom? E agora começam as diferenças, pessoal. Vou começar aqui a criar o meu slide, né? O meu knobzinho e também a linha que vai correr por cima. A minha linha, né? Eu vou criar uma view animada. Ele já importou aqui do Reanimated. .view.
E o estilo, eu vou usar, aqui ainda vou deixar em branco, mas eu vou usar aqui já um hook para fazer essa estilização, tá? E vou mostrar como é que isso funciona. Mas basicamente, agora em vez de você criar aquele new value, né, para os valores animados, eu vou criar uma variável x aqui e ela vai ser um use shared value, tá? Vou começar ele como 0 mesmo. E eu já vou importar esse hook aqui também do React Native Reanimated. Então, basicamente, isso aqui substitui aquele new value do valor animado. Só que esse shared value, ele consegue trabalhar com os valores compartilhados, tanto na thread da animação, né, quanto na thread do JavaScript. Então, você não tem aquele problema de você fazer as conversões todas usando aquelas operações animadas, né, como cond, equal, add. Você pode usar as operações matemáticas normais usando o shared value, né? É uma vantagem em relação ao que nós estávamos fazendo no último vídeo, porém, né, lembrando que isso aí está na versão 2.0 do Reanimated, tá? E aqui eu já posso criar, pessoal, um estilo animado. Eu vou criar, vou chamar de style line, que vai ser o estilo da linha. Ele vai receber um use animated style. É uma função e ela retorna aqui, ó, um objeto de estilo. Então basta eu colocar aqui o estilo da linha. Vou explicar cada uma para vocês aqui. É um background color, altura de 8, margem top 8 também para ela, menos 8, né, para ela vai ser desenhada aqui embaixo do trilho, né, dessa linha cinza. Então eu dou margem top menos 8 para ela voltar aqui para o centro dessa linha cinza aqui. O border radius de 8 e a largura dela vai ser o meu x, esse valor animado, ponto value. E aqui basta eu colocar aqui, ó, esse style line aqui, ó. Tem que importar aqui o use animated style. Quando eu salvar, esse estilo já está funcionando, né? Se eu quiser testar aqui, eu posso colocar aqui, ó, iniciar esse como 100, recarregando, tá vendo? Ele já fez essa animação, né? E vamos voltar ele aqui para 0, né? Ele não atualiza, né? Eu vou ter que recarregar aqui para ele atualizar o valor, ó. Mas isso é tranquilo. Nós vamos trabalhar isso de outra forma. Então agora basta eu atualizar o X, né? Da mesma forma que eu fazia antes, mas agora é um pouco diferente. Então eu vou criar o mesmo PanGestureHandler que eu tinha antes. Só que aqui, em vez de eu criar aquela função tanto pro handler state change, né? Eu vou e pro onGestureEvent, eu vou criar só pro onGestureEvent. Então eu crio aqui onGestureEvent. Eu vou criar uma função, vou chamar de GestureHandler. E ela vai ser bem mais simples, tá, pessoal? Do que aquela toda complexa que a gente criou para fazer os cálculos de matemático, aquelas condicionais dentro de condicionais. Ela vai ser bem mais simples porque você vai usar as operações tradicionais. Então eu vou chamar aqui const GestureHandler. Aí eu vou ter um outro hook que é o use animated GestureHandler. E aqui, pessoal, eu já tenho o estado, né? Você viu que eu não precisei de importar o estado do GestureHandler, mas dentro desse hook aqui eu já tenho acesso ao estado. Então eu já tenho aqui, ó, um onStart, que vai ser uma função. Eu tenho um onActive, aqui eu tenho que colocar um vírgula aqui, né? Eu tenho um onActive, que é a mesma coisa. Eu também tenho aqui uma função aqui. E o onEnd, a mesma coisa, uma funçãozinha retornando aqui. E aí, pessoal, aqui importou automaticamente, eu vou mudar um pouquinho aqui só para vocês entenderem. Aqui vai dar um erro por enquanto, vamos concluir aqui já esse PanGestureHandler aqui, né? Dentro dele aqui vai o knobzinho, e o knob também vai ser uma animated.view. E a mesma coisa, eu tenho aqui o style. E o style, nesse caso aqui, eu vou pegar um style do knob primeiro. Vou colocar dois estilos aqui. O styles.knob, que eu vou copiar ele.
E eu vou criar um outro estado desse aqui, olha, um outro Use Animated Style, que eu vou chamar de Style Knob, dessa forma aqui. Então eu vou copiar esse estado aqui primeiro, essa estilização do knob que a gente fez no último vídeo, ó. Então a altura dele é o knob size aqui 20, largura 20, o border top, radius, left radius, a cor, tudo bem simples aqui, né? Não tem muito negócio. E eu vou fazer uma outra dessa aqui, eu vou até copiar também, né? Pra gente já não agarrar nessa parte. Vou colocar aqui, copiar, pra ver se tá com o mesmo nome. Knob Style. Então o Knob Style, pessoal, ele vai ter uma transformação no Translate, ou seja, eu vou movimentar ele no eixo X. O Scale, que eu ainda vou criar esse Scale ainda. E a rotação é só mesmo para aquela gotinha ficar apontando para cima. Eu vou fazer isso aqui funcionar já de uma vez. O Scale, né, pessoal? Ele também vai ser um Shared Value. E eu vou transformar ele aqui, ó. Ele começa por padrão em 1. Beleza. Vou salvar aqui. Então eu já criei aqui, olha, o knobzinho já está aqui posicionado, né, com a estilização. E agora eu só tenho que atualizar o valor de X, que ele vai servir tanto para a largura da minha linha, quanto para a posição do meu knob. Só vai faltar atualizar o valor aqui em cima. Nós vamos fazer isso também daqui a pouquinho. Mas já viu que ficou bem mais simplificado. Então, o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? No Start, né, quando eu inicio o meu movimento, eu tenho que... Aqui sempre ele vai ter duas variáveis aqui de propriedade, né? A primeira é o evento em si e a segunda é o contexto. O evento é o próprio evento animado, né? Que a gente pega lá o Translate X dessa forma. E o contexto é onde eu substituo aquela parte do offset. Eu consigo ver onde que começou o movimento. Então eu tenho isso em todos esses passos aqui, tanto no Start, no Ativo e no End. Mas aqui, como eu não vou precisar do evento, eu já pulo e uso só o contexto. Vou chamar de CTX. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou colocar aqui, ó, CTX.StartX, que é o valor inicial do meu movimento X. Ele vai receber o X.Value. O que está fazendo isso aqui, pessoal? Eu estou guardando, eu estou pegando, né, o meu start do valor que eu já estou. Basicamente substituindo aquela offset. Quem não viu o vídeo anterior, é interessante ver também para aprender a fazer das duas formas. Então o que eu estou fazendo isso aqui, pessoal? Assim que eu iniciar, eu vou passar para o meu contexto que eu iniciei o meu X no valor anterior do X, beleza? No caso aqui, na primeira mexida, o X vale 0, então o meu start também vale 0. Mas se eu andei, por exemplo, 100 pixels e parei, na minha próxima movimentação, o meu Start X vai ser o 100 pixels, beleza? Agora, no OnEnd, eu não vou usar nem o evento e nem o CTX. O que eu quero só fazer quando termina? Eu quero mudar o meu Scale, e agora eu tenho que colocar .Value, recebendo 1. Ou seja, eu vou mudar aqui no Active, né? No meu Active aqui eu também já vou usar isso aqui, ó, o meu Scale.Value vai receber 1.3. Então, para quem viu o vídeo anterior, né, sabia que não dava para eu setar uma variável assim, eu tinha que usar o método set, né? Então aqui eu consigo já colocar como se fosse uma variável normal do JavaScript. Isso também facilita muito no entendimento, né, pessoal? Então aqui, olha, quando ele estiver ativo, ele vai mudar para 1.3 e quando terminar a animação, ele volta o tamanho do knobzinho para 1, tá? Então quando eu começar a mexer, isso aqui cresce 30%, depois volta para 1. E o valor que eu tenho que mexer aqui, né, o x.value, aí sim que entra naquela condição, se eu vou atualizar ou não o valor de x. E aí eu vou usar o evento e o contexto, vou usar esses dois parâmetros. Então qual o valor que o x vai receber? Se o meu CTX, que é o meu contexto, ponto, StartX, mais o meu event, ponto, TranslationX, né, se somando o valor que eu já estava, mais o tanto que eu estou mexendo, se ele for menor do que 0, como assim, pessoal? Se eu estou somando aqui vai ser menor que 0. Imagina que eu estou aqui, olha, o meu 0 é aqui. Se eu movimentar para minha esquerda aqui, ó, esse valor ele vai ser menor do que 0. Então eu não posso deixar esse valor passar de 0. Então se ele for menor que 0,
o x recebe 0. Beleza? 2 pontos. Se não, se o CTX mais, se o start mais o translation x for maior agora do que meu max widget, o que eu vou fazer? Eu vou setar para max widget. E se não, ou seja, ele não é nem maior do que 0 e nem menor do que 0 e nem maior do que minha largura máxima, aí sim eu posso setar o valor para o valor que eu já estava mais o tanto que eu mexi. Beleza? Então basicamente ficou assim, né? Então quando ele estiver ativo, o meu valor de x vai receber. O que ele vai receber? Se o valor que estava de inicial, ou seja, de onde que eu parti, mais o tanto que eu movimentei for menor do que 0, eu mantenho 0. Se não, se ele for maior do que o máximo, eu mantenho o máximo. Se não, eu vou pegar o valor que eu tinha no start mais o tanto que eu movimentei. Beleza? Então se eu movimentar aqui, ó, olha aí, já está funcionando. Ele já está aumentando de tamanho, ó, o knobzinho, quando eu estou ativo. E já está atualizando tanto a posição do knob, quanto o meu tamanho da minha linha aqui, olha, a minha largura da linha. Beleza? Então é bem simples, né? A implementação. Eu não comecei com isso no vídeo anterior, porque eu queria realmente mostrar como que isso funciona na versão anterior. E é importante, né, você aprender como é que era na versão anterior aí, sem poder usar os hooks, beleza? Então agora, pessoal, só falta colocar aquele texto aqui em cima, né, com a atualização do valor. Eu vou usar um text input. Eu já expliquei isso no último vídeo, né? A gente não pode usar o text normal e atualizar valor como estado ou valor animado, né? Ele não vai aceitar. Então a gente usa o text input e usa a propriedade text dele, né? E aí sim você consegue animar uma propriedade, tá? Então eu vou criar um componente aqui, const input para animated text input, e ele vai receber um animated.create animated component text input. Então já coloca esse componente aqui embaixo, bem aqui. Vou colocar um default value nele, 0, só para a gente ver ele funcionando aqui. E outra coisa que eu não coloquei no vídeo anterior, que é importante, é você colocar ele editável como falso, né? Para a pessoa não clicar ali e conseguir editar o texto, né? Abrir o teclado, nem nada disso. Vou copiar o estilo que eu já tinha usado ontem. Então aqui, o meu style vai ser isso. E ele já tá do jeito que a gente queria. E agora eu tenho que animar a propriedade de texto pegando o valor atual do meu x aqui, né? Fazendo aquela conversão da regrinha de 3 em relação ao tanto que movimentou de pixels, né? Para o mínimo e máximo que eu coloquei aqui para esse componente. Para fazer isso, pessoal, no vídeo anterior eu usei o use code, né? E usei o call para trazer esses valores para a thread do JavaScript. Aqui, como eu estou usando o use shared value, eu não preciso fazer isso. E eu vou usar um hookzinho para alterar propriedades animadas. É o use animated props. O nome é já facinho de lembrar, né? Então o que eu vou fazer aqui, olha, const animated text input props vai receber use animated props, e aqui eu já dou um return no meu objeto, né, de propriedades. No caso aqui eu vou animar só o texto, e o texto aqui vai receber o valor que eu quero. Eu vou copiar aqui aquela regrinha de 3, né, que a gente tinha. Eu já vou até colocar aqui, olha, o R-cifrão, né, para não usar aquela função para converter os valores para reais. E já pôr um ponto e vírgula no final aqui. Como eu já estou indo de 100 em 100, para isso aqui vai funcionar, tá? Isso aqui é use animated props. Então, salvando aqui, agora basta eu colocar aqui, olha, animated props, que é uma propriedade que tem em todo componente animado, e eu já posso colocar direto esse valor aqui, ó. Quando eu salvar, olha, ele já está salvando, já atualizou o valor aqui em reais, e ó, ficou funcionando belezinha, né?
Aí se eu quiser alterar agora o meu mínimo e máximo, eu venho aqui, olha, o máximo agora vai ser 5.500. Eu vou salvar, ele já atualizou e tá indo aqui do 0 ao máximo perfeitamente. Beleza? Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado dessa nova versão. Esse vídeo ficou muito mais simplificado, né, usando os hooks, mas era importante eu ter feito o primeiro vídeo, né, mostrando a forma anterior que o React Native Animated trabalhava, para a gente ter essa base de por que cada um desse hook, de onde veio cada um desse hook, né, e aí a gente consegue aproveitar muito mais aí o conhecimento, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui!